Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em Goiânia, na sede da Assembleia de Deus do Ministério de Campinas, por ocasião da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, comemorando este ano 100 anos do centenário da Assembleia de Deus Madureira. E nós não poderíamos deixar de estar aqui para participar desse grande evento, desse maravilhoso evento, mas eu também não poderia deixar de postar aqui a nossa pré-aula. Então, aproveitei esse cenário maravilhoso aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui do setor Campinas, em Goiânia, para gravar essa pré-aula para você. Espero que você aproveite e goste desse nosso momento que nós passaremos juntos aqui. Irmãos, a essência da liderança apresentada por James Hunter em seu livro O Monge e o Executivo trata a respeito de temas, e ele vai discorrendo o assunto desse livro. Ele coloca basicamente muitas coisas importantes, mas dentre essas coisas importantes, ele destaca duas palavras importantes. Uma delas é habilidade e a outra é influência. Habilidade porque não se trata de um dom, não se trata de algo iluminado que veio do céu. Habilidade é uma coisa que nós adquirimos, portanto é altamente replicável e pode ser colocado e ensinado também para outras pessoas. E influência, porque se trata de liderança natural. Através dos seus instintos, através das suas posições, dos seus valores, o líder então se porta diante dos seus liderados e consegue exercer a autoridade através da influência e não do autoritarismo. Outro ponto importante, outro texto importante, são as 48 Leis do Poder, do Robert Greene, onde ele mostra, na terceira lição, no terceiro ponto, ele fala a respeito sobre ocultar as verdadeiras intenções, como você se colocar diante das intenções, ocultando o que você realmente quer, a ponto de você ser poupado dos ataques dos inimigos. Por quê? Porque a partir do momento que ele se coloca e ele sabe das suas verdadeiras intenções, não dá mais tempo dele se defender de você, e ele não dá mais tempo dele fazer mais nada a respeito de você. Então ele, não conhecendo o que você faz, você ocultando as verdadeiras intenções, você consegue então se safar das garras desse inimigo e consegue, portanto, ter êxito sobre ele. Outro livro altamente relevante para o ponto de vista de liderança é O Príncipe, sem dúvida, do Nicolau Maquiavel. Ele coloca a questão da traição e do traidor como algo absolutamente perigoso e que um líder deve, portanto, se manter distante ou deve se manter, então, atento a essa pessoa. E ele diz no seu livro que, mesmo que essa pessoa o traidor tenha te beneficiado na sua traição, você precisa se preparar e se precaver dele, porque em algum momento ele vai trair você também, vai trair a sua confiança. Portanto, não deve ser respeitado, ele não deve ser considerado como alguém que não vai te fazer nada. Ele foi meu amigo nesse momento e ele me beneficiou na sua traição, mas pode esperar que em algum momento ele irá fazer isso de novo. E ele coloca, Maquiavel coloca que as principais ferramentas, as armas que você pode utilizar contra o traidor é manter-se sempre atento, preparando e observando qualquer volubilidade que ele possa apresentar, porque, segundo ele, o traidor sempre vai mudar de comportamento quando ele fará algum tipo de traição, ele se preparar para te trair. Mas o papo que rola na Bíblia é que, há mais de 2.500 anos atrás, um copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia já dominava esses princípios, já dava aula a respeito de tudo isso que nós falamos aqui, e ele se posicionou e se colocou numa situação de vitória sobre os seus inimigos, de vitória sobre os seus opositores, e se tornou um líder absolutamente vitorioso no seu propósito. Será? E é sobre isso que nós estaremos falando na terceira aula deste trimestre, na lição da Editora Betel. Eu sou o professor Lázaro Filho. Aqui neste canal nós realizamos pré-aula da Editora Betel, e você então é nosso convidado especial a se embarcar conosco nessa trajetória, onde nós falaremos a respeito desse ponto crucial na vida de Neemias. Sem dúvida, o momento mais importante da história de Neemias foi o momento onde ele se posicionou
em relação aos seus inimigos. E para tratar a respeito desses pontos, né, desse tema de Neemias, nós precisamos voltar no tempo, falar sobre o contexto histórico em que Neemias estava vivendo, para nós conseguirmos ser eficientes naquilo que nós pretendemos aqui. Como a nossa intenção não é descrever ou discorrer a lição da forma que acontece lá na escola, né, na aula lá da escola dominical, nosso intuito aqui é dar ao aluno ali um panorama para que ele possa se colocar, né, na lição de forma que ele possa compreender com mais facilidade, e ao professor alguns subsídios ali, alguns momentos que ele possa utilizar para poder conseguir focar na lição e tirar ali algumas coisas, alguns subsídios que pode ajudá-lo na sua aula. Portanto, vamos comigo nesse momento aí. Então, chama o kit de manto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá like, faça aí alguma coisa para nos ajudar na divulgação desse canal. Muito bem. Vamos voltar ali no Reino Unificado de Israel, basicamente, irmãos, cerca de 931 a.C., quando Roboão se torna rei de Israel. No período unificado, nós tivemos o reinado de Saul por 40 anos, tivemos o reinado de Davi por 40 anos, e tivemos, por fim, o reinado de Salomão também 40 anos. 120 anos de reinado unificado, ou seja, todo Israel sendo liderado por apenas um rei. Portanto, Roboão, em 931 a.C., assume o reinado e ele recebe um reino que está insatisfeito, né, com os gastos. Israel está vivendo um período de altíssimos impostos, né, por ocasião da construção do templo e das obras que Salomão havia feito. O povo está, então, precisando de um tempo ali, precisando de pagar menos impostos, e o povo reclama para Roboão que ele pudesse abaixar esses impostos. Ele corre, então, aos seus conselheiros, os conselheiros do seu pai, que dizem a ele: sim, você deveria fazer isso, o povo precisa descansar, o povo precisa cuidar das suas vidas, e então eu acho que seria bom você pegar então e dar uma diminuída nesses impostos. Mas Roboão, não satisfeito com o conselho dos amigos de seu pai, vai então até os seus amigos, os jovens, né, amigos dele, que orientam ele dizendo que nada, esse povo deveria mesmo era sofrer, você deveria era aumentar. Para provar que você é maior que seu pai, você devia aumentar esses impostos. E surge então a palavra de Roboão, onde ele diz que um dedo mindinho dele seria mais grosso do que a cintura de seu pai, né? Então ele começa um momento ali, um momento triste na história de Israel, onde o povo passa fome, onde o povo está passando dificuldade. E Deus então levanta um outro jovem chamado Jeroboão. Através do profeta Aías, ele encontra pelo caminho Jeroboão. E o profeta Aías então arranca sua capa, rasga ela em 12 pedaços e diz assim: Deus entregará nas suas mãos 10 tribos de Israel, ficando apenas então Judá e Benjamim no reino do sul, na descendência davídica, né? E ficando então o reino do norte com o reinado de Jeroboão. Portanto, os 19 reis que passaram pelo reino do norte, né? Começando então por Jeroboão, esses 19 reis, em 8 dinastias diferentes, não seguiram o conselho de Deus, não andaram pelos caminhos do Senhor, foram desobedientes. Apesar de Deus ter enviado profetas para alertar o povo, eles foram desobedientes. Então, eles foram tomados pela Assíria, que invadiu a Samaria em 722, tomando, né? E a Assíria tinha um comportamento, tinha uma forma diferente de dominar o seu império. Eles retiravam o povo de uma nação, levavam para outra nação, para eles perderem o sentimento nacionalista, para eles perderem a sua cultura e se aderirem a uma nova cultura. Era a estratégia de governo da Síria. Então eles fizeram isso com o reino do norte, levaram os povos para outros lugares, trouxeram povos de lugares diferentes para habitarem a cidade de Samaria e o reino do norte. O tempo se passa ali e o povo do Reino do Sul também não anda segundo o que Deus estava solicitando a eles, não foram fiéis, foram desobedientes também, porém se manteram na linhagem davídica, né? Mas em 606, Nabucodonosor cerca Jerusalém, ainda não toma toda a cidade, mas ele cerca Jerusalém,
leva cativo alguns prisioneiros, alguns príncipes, aos mais jovens e inteligentes, como nós conhecemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse tempo, eles são então levados cativos para a Babilônia, porque a Babilônia agora, a nova senhora do mundo, né? Nabucodonosor, o novo imperador que toma a Síria e domina todo o império. O segundo cerco da Babilônia em 596, onde ele leva mais um pouco do povo, leva mais várias pessoas cativas, e o terceiro cerco da Babilônia em 586, onde ele finalmente invade Jerusalém, destrói o templo, destrói as cidades, e começa então um momento caótico onde o povo vai de fato ser cativo na Babilônia. 70 anos se passa, era o tempo que Deus havia predito, e eles então começam a retornar agora sobre o comando, sobre o domínio do Império Persa, né? Nabucodonosor também cai, Deus levanta o Império Persa na pessoa de Ciro, que começa então esse império, e ele agora, nos dias de Neemias, nós estamos aqui na terceira levada do povo de volta a Jerusalém. O contexto aqui, irmãos, da lição é a oposição que Neemias enfrenta por parte de Sambalate, Tobias, Gesem e outros líderes regionais. E se nós formos identificar a lição de hoje, nós vamos entender que 3 palavras definem a lição, ela define o rumo da lição. A primeira delas é discernimento. A segunda palavra é a palavra posicionamento e, por fim, ânimo. Por quê? Porque Neemias se coloca como alguém que entendia de fato o que estava acontecendo. Nas lições anteriores, nós vimos como esse processo aconteceu, como ele consegue convencer ali o rei, né, Artaxerxes, para enviá-lo até Jerusalém e com a missão de reconstruir os muros e as portas da cidade. Mas ele sabia muito bem, ele tinha discernimento para entender o real motivo de ele enfrentar os problemas que viriam a seguir. Nós entendemos pelo texto e pelas atitudes de Neemias que ele sabia muito bem o que ele enfrentaria. Por quê? Porque os líderes anteriores tinham enfrentado esse mesmo problema. Zorobabel, quando foi reconstruir o templo, ele enfrentou esses mesmos inimigos, inclusive os inimigos delatando, mentindo, levantando falsos testemunhos, dizendo ao imperador, ao rei, que eles estavam querendo fazer um motim contra o rei, se levantando contra o rei, motivo pelo qual o rei emitiu um decreto ou um embargo, falando que era para cessar todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Esdras, da mesma forma, encontrou também esses posicionamentos contrários, e com Neemias não seria diferente. Portanto, o discernimento que Neemias teve de toda a situação, de todo esse contexto que nós falamos aqui, ele leva à lição de hoje, que é enfrentando esses dilemas, esses posicionamentos, lidando com as vozes contrárias. Portanto, irmãos, imagine só, o povo que veio habitar Samaria no passado, muitos deles não conheciam a cultura judaica, e Deus, zangado com eles porque eles estavam adentrando os templos e fazendo coisas erradas, Deus manda leões para a cidade, mata o povo, de forma que eles reclamam lá para o imperador, e o imperador manda sacerdotes que entendiam sobre o Deus de Israel para ensiná-los a adorar. Então, eles aprendem a praticar um judaísmo misturado com outras religiões, nascendo então os samaritanos e os povos vizinhos de Jerusalém. E esses povos, no tempo de Neemias, eles dominavam a região. O encarregado, o governador de Samaria, era Sambalate, que tinha bastante ligação com os sacerdotes da época. Eram, inclusive, parentes. Então, eles tinham uma certa influência. Eles não queriam que o povo que foi levado cativo voltasse com a mentalidade de judaísmo que eles tinham. Portanto, eles se opõem justamente a esse posicionamento deles. E, por outro lado, os que estavam cativos na Babilônia, quando chegavam em Jerusalém, não aceitavam a forma de adoração que os samaritanos tinham ali. Nós vimos essa rixa, esses problemas, até mesmo no tempo de Jesus. Quando Jesus se encontra lá com a mulher samaritana, a primeira coisa que ela diz: nós não se damos, o que você está fazendo aqui? Então, essa rixa, esse problema, essa contenda entre os judeus e os samaritanos,
ela é antiga e ela se intensifica até mais nesse período que nós estamos falando até Jesus. Mas o discernimento que Neemias teve foi fundamental no enfrentamento desses homens que estavam ali para impedi-lo. Essas vozes contrárias que ele enfrentaria. E o posicionamento dele foi eficaz, o posicionamento dele foi inteligente. Por quê? Porque ele ocultou as suas verdadeiras intenções. Ao invés dele ir atrás das pessoas e perguntarem as coisas, ele simplesmente se escondeu, ocultou o que ele veio fazer. Ele primeiramente convocou o povo, né, a liderar e animou o povo à construção, mas não disse o que ele queria fazer. Portanto, ele primeiro toma pé de toda a situação que estava acontecendo, percorre pelas ruas de Jerusalém, identificando os maiores problemas, os pontos do muro onde tinha mais problemas, onde tinha mais buracos. Por quê? Porque ele sabia quais seriam os problemas que viria a partir de então. Os povos que estavam vivendo ali, que estavam influenciando a região, os povos de Samaria, eles não tinham interesse em que Jerusalém se reerguesse, porque Jerusalém representava a volta do povo de Deus, a volta do povo de Israel a praticar a vontade de Deus. Então eles não queriam que isso acontecesse. Quanto mais vulnerável Jerusalém estivesse, quanto mais quebradas as portas estivessem, quanto mais vulnerável aos ataques do inimigo Jerusalém estivesse, melhor para o interesse dessas pessoas. Mas Neemias se coloca com discernimento de Deus, se coloca com posicionamento firme, ocultando as suas verdadeiras intenções e se coloca então como um verdadeiro líder, animando o povo a trabalhar, um povo que agora está trabalhando com uma colher, com uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra, enfrentando esses inimigos. Ele foi feliz, segundo alguns informantes, alguns estudiosos da palavra, ele gastou 52 dias, irmãos, para reerguer os muros, para restaurar os muros e as portas de Jerusalém e voltar então ao rei da Pérsia, ao rei Artaxerxes. Então, esse é um resumo, um contexto da nossa lição, que você, professor, aproveite esses ganchos que nós soltamos aqui, que você, aluno, aproveite essa aula, que de fato é uma das aulas mais importantes, e eu agradeço desde então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.